Há quase 2 séculos que vivemos num mundo povoado de máquinas. São formidáveis, dóceis, resistentes, trabalham dia e noite para nós, mas precisam de mulheres e homens para funcionar. E os humanos não são feitos da mesma matéria. Toda a história operária é atravessada por esta coabitação desconfortável entre as partes mecânicas e as partes vivas. A luta entre os que querem fazer dos operários engrenagens perfeitamente integradas na ferramenta de produção e essas engrenagens humanas que tentam como podem salvar um pouco da sua integridade física e mental. Avec le sang des autres, documentário de Bruno Muel, filmado em 1974. Um operário da fábrica de Peugeot em Sochaux faz o comentário do trabalho em cadeia. Je suis rentré à 18 ans chez Peugeot en sortant de l'école. Je te dis, j'ai tellement mal aux mains, j'ai tellement des grosses mains, mes mains me dégoûtent tellement. Pourtant, je les aime tellement, mais je sens que je pourrais faire des trucs avec. Mais j'ai du mal à appliquer les doigts. J'ai un doigt, le gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher 2 minutes le soir, ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups de temps-là. C'est dur, la chaîne. Moi, maintenant, je peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. Chama-se Christian Courrouge e trabalhou toda a vida na Peugeot. C'est terrible, les souvenirs qu'ont les familles du travail en chaîne. Pourtant, les pères n'ont jamais raconté. Rares sont les enfants. Moi, beaucoup circulé, beaucoup fait les écoles. Et quand j'interrogeais les gamins sur la profession de leurs parents, ils travaillaient chez Peugeot. Mais oui, mais où? Alors là, c'est déjà l'ignorance. Et il fait quoi? Il raconte comment? Il raconte pas. Et c'est ça la chaîne aussi, de pas raconter parce qu'il n'y a rien à raconter. C'est pas un boulot noble, c'est pas un boulot valorisant. T'as pas envie de dire à ton fils ou à ta fille que t'as serré des boulons, que tu te demandes à quoi ça sert pendant toute une journée. Il y a rien à en dire. Et c'est ça le problème de la chaîne, c'est qu'à un moment donné, ça t'abîme le corps, ça t'abîme le cerveau, tu le sais, t'es conscient, et t'es pas capable de le transmettre à quelqu'un parce que il y a pratiquement rien de transmissible là-dedans. Il y a rien, c'est tellement pas valorisant. Tu vas pas dire je vais laisser une trace. Quand t'es tourneur à l'usine, tu peux faire une quille quand tu t'en vas en retraite. Mais quand t'es en chaîne, qu'est-ce que tu vas montrer? Qu'est-ce que tu vas ramener de la boîte? Une poignée de vis pourries, un poste punition, t'as pas envie d'en parler. Et à part tes douleurs, tu transmets rien. Christian Courrouge trouxe alguma coisa da sua vida na cadeia de produção. O agrafador com o qual agrafava os estofos dos bancos. Pour moi, c'est des tortures qui hantent encore mes nuits maintenant, je veux dire, cette pince. Voilà. Mais pourtant, tu l'as gardé. Ah, je l'ai gardé parce que je trouve toujours intéressant de garder un souvenir de ce qui t'a fait mal. A burguesia tem outra relação com a memória e a transmissão, como demonstram os túmulos grandiloquentes de Necrópolis, Cidade dos Mortos, cemitério da Sociedade de Bem de Glasgow. À entrada do cemitério, entre as estátuas dos grandes homens da cidade, podemos ver a de James White, barão de Overton, proprietário da maior fábrica de produtos químicos do país. Em 1899, um jornal trabalhista publica uma investigação às condições de trabalho naquela fábrica, tão tóxica que apelidavam os seus operários de cadáveres de White. Arthur McIver, historiador. I wish I could adequately describe a day's work so that my readers could fully understand the horrors. The men in the day shift go in to begin work at 6 in the morning. The vapours and fumes from the chemicals are all about them all the time, eating away the cartilage of the nose and poisoning the blood, so that the stomach in time will only contain
certain kinds of food. In some cases, the men observed the hard piece of gristle when it came away while blowing the nose. The men examined Holt was not an employee working inside in Mrs. White's, but as a chrome hole in the gristle partition of the nose. The majority of them could pass such an article as a common lead pencil right through the nose, from one side to the other. In some cases, workers reported to pay colleagues to masticate their food for them. Unfortunately, we know little about these workers in the aftermath of working in these kinds of conditions. Some of them lost their employment. We know they were thrown onto the poor law. Others were thrown on to the support of their families, disabled and maimed for life. No final do século XIX, começa-se a tomar consciência da amplitude e do custo dos acidentes e das doenças do trabalho, considerados até então como uma fatalidade da qual só a Virgem ou um santo poderiam proteger o operário infeliz. A prevenção pela fé, como é o caso destes surpreendentes ex-votos italianos. Os acidentes mais impressionantes são os das explosões nas minas de carvão, que fazem sempre centenas de vítimas. Mas os acidentes industriais, aos quais se faz pela primeira vez uma contagem de estatística, também fazem dezenas de milhares de vítimas todos os anos. A Alemanha e a França levam a votos as primeiras leis de proteção social. Aos patrões recalcitrantes é apresentado um argumento imbatível. Os corpos dos operários têm de ser protegidos porque eles são capital, tal como as máquinas. Em meados do século XIX, a máquina a vapor torna-se um modelo. Ao observá-la, os peritos percebem que ela só produz energia se a tiver para consumir. Daqui sai a primeira lei da termodinâmica, que é depois aplicada ao corpo do operário, também considerado como uma espécie de máquina que precisa de ser alimentada e mantida. É assim que recebe o nome de motor humano. Ainda mais revolucionário, a descoberta da fadiga, considerada até meados do século XIX como uma tara moral causada pela preguiça ou pela falta de vontade do operário. A partir de 1880, novos aparelhos de medição permitem avaliar em laboratório o número limite de trações, a partir do qual o motor humano não aguenta mais. Outra abordagem inovadora, a de Frémont, um assistente de Marey, que aplica a análise fotográfica do movimento aos gestos de trabalho, de forma a calcular a trajetória mais eficaz do martelo e das mãos. Joseph Pontius, operário temporário da indústria agroalimentar. En fait, le geste efficace, c'est pas forcément le geste spectaculaire. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple, c'est un truc tout bête, c'est décartonner des cartons. C'est-à-dire faire en sorte qu'une fois que le carton est ouvert, il soit ensuite plié pour aller sur la pile de cartons dépliés. On a un cutter, le carton est scotché sur le fond, et au départ, on tâtonne, on fait plein de trucs en essayant de tourner le carton dans tous les sens, et au bout de 6 heures de travail, on se rend compte qu'il suffit juste de faire tac, 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 pof, prendre le carton et le déplier ici. Et donc là, on a trouvé le geste juste, le geste efficace. Et on peut prendre un petit peu d'avance. Et dans ce temps-là, tac, 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 ça devient bon. La pensée, elle peut se libérer, elle est plus conditionnée par le geste à faire, parce que le geste a été trouvé. Donc ça peut être sur des cartons, ça peut être sur couper une queue de vache et remettre un carré pour accrocher le carré de vache à la place où il y avait la queue. Ça peut être sur tous les gestes que pousser des carcasses,
quand on a compris que pour prendre des virages, il valait mieux pousser avec le dos comme ça et les mains parce que le poids est moins dur, en fait, il faut trouver partout le geste de production le plus simple. Celui qui contraindra le moins le corps. Et généralement, le plus simple, c'est le plus efficace. Et à partir de ce moment-là, on gagne du temps et on peut penser à autre chose qu'à dire quel est le geste le plus efficace que je vais pouvoir trouver. Para estudar os gestos dos trabalhadores, o americano Gilbreth, que usa a fotografia e a cinematografia, teve a ideia de prender lâmpadas elétricas às mãos. Insensível à poesia dos traços, ele tira conclusões práticas que visam melhorar a produtividade. Em vez disto, é melhor fazer isto. É mais eficaz e mais rápido, como demonstra o relógio especialmente concebido pelo inventor, que está em boa posição em todos os planos para vender aos industriais o método Gilbreth. Gilbreth, tal como Frémont, querem otimizar os gestos do trabalhador. Mas é preciso vergar os corpos a esta nova disciplina. É aí que entra a ginástica operária, encorajada a partir do final do século XIX como sendo um exercício são e um treino para o trabalho, algures entre higiene natural e produtivismo. Vemo-la aqui a ser posta em prática pelos mineiros da região de Donbass, no final da década de 1920, e filmada pelo cineasta Dziga Vertov. This is an interview with Tommy Coulter, a Scottish miner who started work in the pits in 1943. We interviewed Tommy in 2005. In this extract, he's talking initially about illnesses in the pit and the way in which the work contributed to such ill health. Well, it was a known fact that the guys when you mine courses, they stood at the welfare corner because they weren't fit to go to the pit anymore. But you would just see them at the corner coughing and spitting. You felt sorry for them and you knew it wouldn't happen to you. Just like soldiers getting killed, somebody else. You did, there was a very strong bond of sympathy, which wasn't expressed. He didn't say, oh, I'm sorry to see, you know, hey, you old cheeky bastard, what's wrong with you? That's how we spoke. That meant, hello, friend, how are you? Because I don't think there'd be anything worse than knowing you were ill and somebody commiserating with you. It wasn't that, we weren't that kind of people. We were the elite. And when you went to work in the coalface, we were strong lads. You had to be. We were hardy buggers, and we thought we were, I dare say something like soldiers. That absolutely seeps through many of these male testimonies in heavy industries, in coal mining, shipbuilding, iron and steel and the like. The idea that you suppress your emotions, that you never cry, you never express any real feelings. Perhaps in reality it was somewhat different, but certainly the narratives that come through in the oral testimonies is of suppressed emotion. And I think that was just part and parcel of this kind of traditional working class masculinity through much of the 20th century. It did damage workers' bodies. It did have a downside. These guys were taking on board risks, which I think were part and parcel of acting out or performing as a man. And whilst one wouldn't deny that management, employers are really the culprits, really responsible for the kinds of conditions that miners faced, still I think there was this male macho work culture that made it difficult for miners not to take risks. And in many cases was one factor in miners not protecting themselves as much as they might.
using the mask, using the helmet, using the respirator and the like. And it's somewhat ironic that at the end of the day, these guys did damage their bodies as a consequence, both, I think, of managerial pressure, but also this prevailing peer pressure to act as men. As mulheres parecem estar ausentes neste mundo do trabalho, mas fazem parte dele desde o início, nas tecelagens e nas minas, mal pagas, as primeiras a serem despedidas em tempo de crise e a serem relegadas para tarefas subalternas pelas empresas e pelos seus parceiros. O acesso às artes nobres, como a tipografia, por exemplo, é-lhes proibido pelos próprios operários, para quem feminização significa desvalorização. No final do século XIX, algumas operárias ganham lugar de destaque, graças a algumas ações que surpreendem a opinião pública. Como a das 1.400 trabalhadoras da fábrica de fósforos de Londres, que fazem greve pelo direito a falar diretamente com a direção sem passar pelos encarregados homens, e por um refeitório isolado das oficinas para que a comida não seja contaminada pelo fósforo. Também em Itália, em Terni, a primeira grande greve em 1880 não foi feita pelos operários da fábrica de aço, mas pelas 1.300 operárias da tecelagem de Centurini, conhecidas por esta canção e pela sua combatividade. No início do século XX, elas multiplicam as greves selvagens e as ações violentas para grande desespero dos dirigentes do Sindicato Socialista. Alessandro Portelli, historiador. La discussione era sempre non avete dottrina, non avete disciplina, non avete dottrina. E le donne dicevano, ma perché non ce la spiegate la dottrina? Perché ve la tenete per voi? No? E anche l'idea che le donne che partecipavano a queste cose, quando dice la canzone, dice questa cosa straordinaria, se noi facciamo l'amore, lo facciamo per scherzo, cioè una libertà anche sessuale, che spaventava moltissimo diciamo una dirigenza del movimento operaio che cercava la rispettabilità. São as mulheres que mais uma vez lideram as paradas de Fressonville, na região de Somme, durante uma greve dos operários da fábrica de ferragens Riquet. Não tendo uma bandeira vermelha, erguem uma bandeira francesa tricolor dobrada para que só se veja o vermelho. Bandeira tricolor, bandeira vermelha, a luta dos símbolos. A bandeira tricolor representa a República Francesa, mas também o patriotismo, que se tinha tornado uma religião do Estado. A bandeira vermelha é a revolta operária, mas é também a identidade de classe que não conhece fronteiras. É a bandeira da Associação Internacional dos Trabalhadores e do lema Trabalhadores de todos os países, unam-se. Ao lado destas duas, a bandeira preta dos anarquistas, minoritários, mas muito ativos. Tu veux bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter.
que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. A bandeira preta, empunhada em 1906 por um pequeno sindicato que encontramos na maioria destas lutas, a Confederação Geral do Trabalho, a CGT, na altura anarquista e revolucionária, que milita de forma pragmática pelas 8 horas de trabalho, mas ao mesmo tempo mantendo o sonho de derrubar o sistema inteiro, graças a uma nova arma, a greve geral. Marion Fontaine, historiadora. La stratégie de la grève générale, c'est aussi une stratégie qui se développe sur la base du constat qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas marché. L'insurrection armée. La Commune a démontré que dans le cadre d'une insurrection armée, de toute façon, dans ces cas-là, la force revenait à l'armée de la bourgeoisie, si je reprends les termes de l'époque. C'est aussi une insatisfaction devant les formes de lutte que propagent les partis ouvriers, comme le Parti ouvrier de Jules Guesde, c'est-à-dire à la fois des grèves très sectorielles, mais aussi la lutte électorale et la compétition pour le pouvoir politique. Donc finalement, ce que veulent ces syndicalistes qui sont réunis dans la CGT, c'est ni l'insurrection armée, ni la lutte politique classique des partis marxistes. Ils veulent inventer leur propre forme de lutte qui ne les oblige pas à passer par un quelconque intermédiaire. L'idée, c'est que si le prolétariat fait la grève générale, il n'a besoin ni d'un parti, ni d'une organisation, ni de quoi que ce soit. Il suffit, et tout est évidemment dans le « il suffit », que l'ensemble des prolétaires s'arrêtent. Et donc, si les mines s'arrêtent, si les usines textiles s'arrêtent, si tout le monde s'arrête, tout le système s'arrête. Enquanto a greve geral não surge, vemos no início do século XX em França uma multiplicação de conflitos locais, ilustrados por cartões postais surpreendentes que permitem popularizar as lutas e dar uma imagem diferente daquela que as caricaturas da imprensa burguesa davam. Estas imagens pousadas, aparentemente tranquilas, não retratam de forma fiel a violência dos confrontos. Aqui vemos um cavalo abatido do 21º Regimento de Cavalaria, a unidade que carregou sobre os grevistas, cercado. Confrontados com as greves, os patrões do início do século XX não negociam. Recorrem ao lockout, palavra inglesa que significa fechar a fábrica para castigar os operários. Mas os operários reagem, como em Fougères, durante o grande lockout de 1906, criando novas formas de solidariedade. Dans un des frigos où on bosse, il y a une toute petite plante qui a poussé. Toute petite plante verte. C'est comme si comme si tu avais un petit renfoncement de mur là tout en haut, à 2 mètres de haut. Et tu peux la voir que si tu es dans une certaine position. Le frigo il est à 3 degrés et la plante verte elle a poussé comme ça. Alors je sais pas d'où elle est venue sniffer. Par où elle est machin. Et les gars ils la regardent avec tendresse, avec amour, tu sais, ils lui parlent de temps en temps. Moi aussi je veux dire ça va la plante et tout. Et il y a un mec qui fait putain mais la plante en fait c'est une warrior hein, parce que pour arriver à pousser dans un environnement comme ça faut qu'elle en veuille quoi. Et je les regarde, je dis mais les gars c'est nous les warriors. Elle est comme nous la plante hein. Voilà, on s'épanouit autant qu'une plante verte dans un frigo d'abattoir quoi. Regresso ao passado. Foi em 1871, ano da Comuna de Paris, que o trabalho em cadeia apareceu pela primeira vez nos matadouros de Chicago. Mas durante os 40 anos seguintes, o sistema é ignorado pela indústria e não encontra aplicação fora dos matadouros. Para vingar, e com isso todas as novas técnicas de gestão científica, vai precisar de outro matador industrial de escala mundial. A guerra começa a 28 de julho de 1914.
Ainda na véspera, os militantes operários pensavam conseguir evitá-la recorrendo à greve geral, em nome da fraternidade proletária proclamada na França e na Alemanha. Mas em perfeita simetria, os socialistas alemães e franceses unem-se aos respectivos governos de guerra em nome da defesa da pátria, da sua civilização e da luta contra a barbárie do outro. Se tivéssemos feito um apelo à greve geral, diz um dirigente da CGT, a classe operária não teria deixado nas mãos dos agentes da força pública o cuidado de nos fuzilar. Ela mesma ter-nos-ia fuzilado. Ça donne une réponse à la grande question que se posaient la plupart des militants ouvriers un peu conscients avant 1914, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus fort en cas de conflit? Est-ce que c'est l'appartenance sociale ou l'appartenance nationale? La plupart des militants ouvriers, savent que la question se pose. Quelqu'un comme Jaurès est obsédé par cette question. 1914 donne la réponse, avec la plus effroyable clarté, la plus effroyable brutalité. En cas, et du moins sur le moment, durant l'été 1914, ce qui prime, c'est l'appartenance nationale. Pour le dire autrement, ce qui a gagné, si on prend le cas français mais ailleurs, c'est l'école républicaine, c'est l'armée, c'est 40-50 ans de nationalisation des masses. Ce qui a perdu, c'est la CGT et le Parti socialiste unifié. O coroar de 150 anos de revolução industrial e tecnológica. É a primeira guerra dos canhões e das máquinas. A industrialização do campo de batalha anda de braço dado com a militarização do aparelho de produção. A racionalização da produção, até então pouco conhecida na Europa, torna-se assunto de Estado. A vitória será de quem conseguir produzir mais depressa mais munições, mais obuses. A participação no esforço de guerra dá uma nova legitimidade às mulheres, contratadas em massa para as fábricas de armamento para dar resposta à procura, tal como aos socialistas e aos sindicatos, dos dois lados da barricada, que se vestem de patriotas e aceitam participar no jogo da união sagrada. Mas o conflito prolongado cria uma degradação brutal das condições de trabalho e de vida. A partir de 1915, as greves começam em todos os países da guerra, não só nas fábricas, mas também nos bairros, como no caso da grande greve das rendas em Glasgow. Enquanto o meu pai está detido na Alemanha, o proprietário ataca a nossa casa. Mas é na Alemanha e na Áustria, onde as condições de vida são particularmente difíceis devido ao bloqueio, que se realizam a partir de 1917 as greves mais importantes. Estamos longe do entusiasmo do agosto de 1914. C'est pour notre indépendance que l'on marche sans défaillance, comme si c'était le grand soir. Que l'on soit syndicaliste, anarcho, socialiste, tout chacun fait son devoir. Qu'on sache que dans la fournaise, nous chantons la Marseillaise, car dans ces terribles jours, on laisse l'internationale pour la victoire finale. On la chantera au retour. O autor da canção, o socialista francês Montaigne, tinha razão. O hino internacional será cantado, mas não em França. Será na Rússia, onde uma revolução se dá em 1917 e onde um partido que se diz seguidor do marxismo e do comunismo toma o poder em novembro do mesmo ano e, pela primeira vez na história, consegue mantê-lo. Um ano mais tarde, enquanto os bolcheviques festejam em Petrogrado o primeiro aniversário da sua revolução, dá-se outra revolução na Alemanha. Novembro de 1918.
O país acabou de capitular, o império é derrubado e o Partido Social Democrata chega enfim ao poder. Stefan Berger, historiador. The German Social Democratic Party, as it developed before the First World War, was, in the words of Karl Kautsky, a revolutionary but not a revolution-making party. And yet, at the end of the First World War, you do have a revolution in Germany. It comes from a mutiny of sailors in Kiel, and it spreads very rapidly around Germany, where sailors' councils, soldiers' councils, workers' councils seize control at a moment in which the imperial German state is collapsing. The revolutionary agency is coming from below. It's not coming from above. The German Social Democratic Party has split in the war, so you have two social democratic parties. You have a right-wing Social Democratic Party and a left-wing Social Democratic Party. The left-wing Social Democrats had been opposed to the war. They are ideologically more committed to a more radical form of Marxism, whereas the right-wing Social Democrats are more reformist. And in 1918, power is handed to the right-wing Social Democrats by the last imperial German government. So Friedrich Ebert, the leader of the right-wing social democracy, he is the head of a revolution that he doesn't want. Because being made head of the government, in his eyes, he has already achieved power from above. He doesn't need the revolution from below. O equilíbrio frágil entre as duas fações socialistas dura apenas 2 meses. Em janeiro de 1919, a extrema-esquerda, liderada pelo grupo espartaquista, pega em armas para continuar com a Revolução Social. Para acabar com a insurreição, Ebert apela ao antigo exército imperial e aos Freikorps, grupos paramilitares de nacionalistas de extrema-direita. Os espartaquistas são derrotados e os seus líderes, Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo, são assassinados. O mesmo esquema é repetido alguns meses depois em Munique, onde o exército e os Freikorps liquidam uma efêmera República dos Conselhos, e novamente em 1920, quando conseguem aniquilar a última tentativa revolucionária alemã, a do Exército Vermelho do Ruhr. No cemitério de Dortmund, uma discreta lápide homenageia os 2.000 mortos do Exército Vermelho do Ruhr. Data de 1926. Em 1933, quando os nazis chegaram ao poder, coveiros comunistas tiveram a boa ideia de a enterrar enquanto esperavam por melhores dias para impedir que fosse destruída. Terminaremos o que iniciaram, diz a inscrição enquadrada pela foice e o martelo, símbolos da grande Revolução Bolchevique de 1917, que é então a grande referência de todos os movimentos revolucionários da Europa. De todos os países saídos vencedores da Primeira Guerra Mundial, só a Itália viveu uma verdadeira situação revolucionária. Em 1920, no norte industrial, em Génova, Turim e Milão, os operários ocupam as fábricas protegidas por guardas vermelhos armados. Tendo ido buscar inspiração à Revolução Russa e à experiência dos soviéticos, revista e corrigida pelo teórico marxista Gramsci, conselhos de operários, como este da fábrica Fiat, que vemos aqui a ocupar o escritório do patrão Agnelli, tomam o poder nas empresas e tentam relançar a produção. Stefano Musso, historiador. E questi consigli di fabbrica, nella idea di Gramsci, avrebbero dovuto imparare a condurre la produzione in assenza del capitalista parassita, eventualmente in alleanza con i tecnici. Ma l'idea era che nelle fabbriche occupate si autogestiva la produzione
E questo avviene per quello che si poteva fare, utilizzando le scorte di materie prime, di semilavorati che c'erano negli stabilimenti. Certo, non erano in grado di procurarsi nuove forniture dall'esterno, però si lavora, si produce in parte e questa occupazione finisce senza spargimento di sangue, senza conflitti armati, con gli operai che lasciano gli stabilimenti con le bandiere rosse e pensano che questa occupazione, anche se è finita, non fosse che il primo passo verso la rivoluzione. In realtà fu il canto del cigno del movimento rivoluzionario italiano, perché di lì a pochi mesi, nel 21, arrivò una crisi internazionale che si riflesse anche sulla situazione italiana, e gli industriali iniziarono a licenziare e i lavoratori non furono in grado di opporre resistenza. O momento da ocupação de 1920, vivido por operário da fábrica de aço de Terni. Ed era un po' il reparto rosso dell'acciaieria, un gruppo molto numeroso che a metterci a disposizione ad occupare lo stabilimento, tant'è vero che un operaio di questo reparto buloreria, Zambella Alfredo, tant'è vero che io e lui proprio fummo quelli che portammo la bandiera della sezione socialista sull'acciaieria. Un paio di giorni prima la nascondemmo sotto al lettino dell'infermeria, perché l'infermiere era un parente di questo Zambella Stecca, e messammo sul pennone lì quella torretta che c'è all'ingresso dell'acciaieria con l'orologio, e la bandiera rossa la mettemmo io e Zambella di notte, a mezzanotte. La bandiera la nascondono prima dell'occupazione, la nascondono nell'infermeria perché l'infermiere è un parente del suo compagno, neanche un compagno politico. Quindi questo aspetto di questa grande lotta di massa, che è uno dei momenti epici del movimento operaio in Italia, ha un livello, davvero mi viene da pensare al livello sotto il letto, no? La bandiera è un livello proprio personale, di parentele, di amicizie. E il narratore Remo Righetti è uno dei protagonisti proprio della storia operaia ternana, antifascista, è uno dei fondatori del Partito Comunista, quindi insomma è una fortissima coscienza politica. Però quando te lo racconta non è la dimensione ideologica, è un evento nella propria vita. No? E poi naturalmente la conclusione del racconto è che è stato un errore abbandonare le fabbriche. No? Lì bisognava andare avanti e fare la rivoluzione. Ovviamente non si poteva, c'è questa dimensione in cui c'è sempre questa idea che la ragione per cui non abbiamo vinto è che è colpa nostra, che non abbiamo lottato abbastanza. No? E questo nei racconti sull'occupazione delle fabbriche è molto presente, specie a Terni. Para contrariar a revolução, o patronato italiano chama os fascistas de Benito Mussolini, milícias armadas de extrema-direita formadas à volta de um núcleo duro de antigos combatentes. Os fascistas têm um programa simples: abolir a luta de classes, impondo pela força a colaboração do capital e do trabalho. Chegam ao poder em 1922 e destroem imediatamente o movimento operário italiano, as suas organizações e a sua memória. Mas os fascistas italianos não são apenas uma milícia patronal à antiga. Nascido da Primeira Grande Guerra, o fascismo traz uma ideia nova. Não pode acabar sob nenhum pretexto. A mobilização total decretada durante a guerra deve continuar em tempos de paz. É o estado de exceção permanente. O povo todo deve mobilizar-se pela nação, pelo partido, pelo chefe. O Estado tradicional tinha o monopólio da violência. O Estado fascista acrescenta-lhe desorganizadamente a política, a economia, a justiça, a imprensa, a cultura, a vida associativa e o desporto. O Estado controla tudo. É o Estado total, a que os fascistas também chamam totalitário.
Em troca, o regime oferece novos estádios, como o que foi construído em Terni em 1928, porque, como escreve um teórico fascista, o Estado total é o povo tornado atleta. Quanto aos salários, poderão aumentar assim que a Itália tenha recuperado a sua anterior grandeza imperial. E questa è la promessa che il fascismo fa al mondo del lavoro. Dobbiamo pensare a rafforzare la nazione, che è la grande proletaria, contro le demoplutocrazie che erano la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, chiamate demoplutocrazie, cioè false democrazie nelle quali in realtà domina la ricchezza, domina chi è ricco. No? Invece la grande proletaria, l'Italia si muove, conquista l'impero, conquista il posto al sole e poi ci sarà benessere vero per tutti i lavoratori italiani. Finché i lavoratori fanno le richieste salariali, cosa volete che possano migliorare? Non migliorano le condizioni di vita veramente. Quindi niente scioperi, niente conflitti, lavorare e contribuire a testa bassa per rendere la nazione potente, e in questo modo si finisce ovviamente per fare gli interessi più dei datori di lavoro che non dei lavoratori dipendenti, perché si privilegia la continuità e l'efficienza della macchina produttiva. Durante a década de 1920, os operários das grandes empresas têm um novo inimigo: a gestão científica, que começa a impor-se no rastro da Primeira Guerra Mundial. Fala-se em método à americana, ou ainda em Taylorismo, do nome do seu inventor, o engenheiro americano Taylor. Como todas as grandes invenções, a sua começa por uma revelação. Tendo trabalhado numa fábrica como encarregado, no final do século XIX, Taylor descobre que a imagem do operário orgulhoso do seu trabalho e disciplinado é um mito. Os operários que ele observa multiplicam gestos inúteis, abrandam subrepticiamente o ritmo, chegando a desregular ou até a sabotar as máquinas, e pactuam entre si para não fazerem mais do que o estritamente necessário. Resumindo, impõe o seu próprio ritmo de trabalho, pouco importa o que a gerência diga ou faça. Para domesticar os operários, que diz ele são mandriões por natureza, Taylor cria uma separação nítida entre a concepção, apanágio dos colarinhos brancos, e a execução, reservada aos colarinhos azuis, a quem lhes resta fazer tarefas simples e repetitivas, sem pretexto para passear nem para pensar. O tempo dedicado a estas tarefas é avaliado cientificamente. É a lei do cronómetro, que impõe uma norma igual para todos e impede que os mandriões estigmatizem os operários zelosos. O Bolchevique Dossier Renault, um boletim copiado a papel químico de 1924, denuncia o símbolo do sistema odiado, o cronómetro, um vampiro que bebe o sangue do trabalhador. You have booked your last book. O Taylorismo, visto por um cineasta soviético da década de 1930. Mas até os operários que se insurgem contra a tirania do cronómetro nas fábricas vão aplaudi-lo nos estádios, onde mede as proezas dos seus atletas preferidos, os seus recordes, palavra popularizada pelos trabalhos de Taylor e que significa em inglês simplesmente registros. Faz-se um registro do desempenho do operário para melhor o bater. Предполагалось, что у пролетариев нервы значительно крепче. A experiência da produção em cadeia na década de 1980 na fábrica da Peugeot de Sochaux.
Il y a des mecs en chaîne, on n'en parle jamais, qui font pratiquement un marathon par jour, en distance. On avait foutu un podomètre à un mec qui emmenait des bagnoles sur un parc. Et il n'arrêtait pas de marcher en permanence. Et avec un podomètre, on s'est aperçu qu'il avait fait 40 km dans la journée. Et il faisait ça depuis des années. Et c'est quand même un exploit sportif bientôt. Et quand tu sors de ce genre de truc, t'as pas de temps pour te remettre, si tu veux. Moi, c'est toujours le problème, c'est que tu sors de chaîne, il est 10h, t'es fatigué, t'es pas réceptif intellectuellement, tu te fous sur un fauteuil et tu t'endors dans un fauteuil devant une télé bête. Et c'est ça le vrai danger. C'est comment que tu peux te ressortir après 8 heures de chaîne, qu'est-ce qui peut t'entraîner vers autre chose. Et ben c'est très compliqué. Plus tu vieillis, plus c'est compliqué. Plus la fatigue existe. Alors, on appelle ça l'aliénation, mais en même temps, il n'y a pas que ça, je veux dire. Qu'est-ce qu'on nous a tué dans le cerveau pour ne plus envie pour que l'envie de découvrir soit pas plus forte que ta fatigue à un moment donné physique. Ce qui devrait entraîner le reste devient, c'est terrible cette souffrance ouvrière, je crois, ce manque de perspective fait qu'à un moment donné, tu t'endors doucement, tu ronronnes. Tu ronronnes avec tes fins, c'est ce qu'il y a de pire, parce que tu ronronnes mal. Encontrar forças para outra coisa. Em 1926, Theo Gaudig, operário qualificado da fábrica Krupp, faz parte da equipa da noite. Aproveita para fazer este autorretrato com temporizador, uma infração total às regras da empresa. A imagem, que se tornou símbolo do orgulho operário, apareceu na primeira página do Arbeiterfotograf, o jornal do movimento dos fotógrafos trabalhadores com milhares de aderentes na Alemanha de Weimar. Como os poetas operários do século XIX, estes fotógrafos amadores apoderam-se de uma ferramenta concebida inicialmente para ocupar os tempos livres das classes dominantes. Podem assim voltar a apropriar-se da sua imagem, mas também das maneiras de ver que até então eram um privilégio dos vanguardistas artísticos. Mas é também uma arma de classe, que lhes permite denunciar a miséria e, sobretudo, o desemprego, o novo flagelo dos operários europeus. Em 1932, desempregados percorrem Berlim à procura de um trabalho no filme de Bertolt Brecht e Zlatan Dudov, Kühle Wampe, Estômago Frio. A Alemanha é o país mais afetado, com 6 milhões de desempregados. Constituem 80% dos membros do Partido Comunista Alemão. Mas é também entre eles que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazi, recruta. Os operários qualificados que ainda têm trabalho apoiam em massa o Partido Social Democrata, que se diz legalista. Fraturada, desesperada, a classe operária alemã, de quem se dizia ser a mais avançada da Europa, é incapaz de impedir que Hitler chegue ao poder em 1933. Hitler, novo senhor da Alemanha com as fábricas Siemens. Autoproclama-se o revolucionário mais conservador do mundo. 40% dos membros do seu partido são operários. 30 de abril de 1933. Mulheres preparam bandeiras para a grande celebração nazi do dia seguinte, o 1º de maio, que Hitler, mestre na arte de confundir, acabou de instituir como dia feriado, o Dia do Trabalho Nacional. Thomas Lindenberger, historiador. Man muss sich das vorstellen, das war etwas, worauf Generationen von Arbeitern hingearbeitet haben. Seit Generationen sind sie am 1. Mai
auf die Straße gegangen, sind dafür teilweise entlassen worden, haben sich Straßenschlachten mit der Polizei am 1. Mai geliefert, nur um diesen Feiertag zu begehen, haben sich dafür ihren Sonntagsanzug angezogen und so weiter und so fort. Und nun kommt eine neue Regierung und sagt so, 1. Mai, Staatsfeiertag, da wird die Arbeit geehrt. So wie Ley das dann später in seinen Reden auch ganz weit nach vorne gerückt hat. Ihr Arbeiter seid die edelsten, die wertvollsten Deutschen. Ihr steht eigentlich über den Unternehmern, den Konzernbossen und so weiter. Teil dieses Schachzugs war, am 2. Mai wurden alle Gewerkschaften verboten und die Gewerkschaftshäuser wurden beschlagnahmt und alle Gewerkschaftsmitglieder wurden in diese Deutsche Arbeitsfront eingegliedert, wo dann die Arbeiter und die Unternehmer zusammen in einer Massenorganisation waren. Es war also verbunden mit der kompletten Entmachtung der Arbeiterorganisation selbst und auch der Konfiskation ihres gesamten Vermögens. Was sich dann in der Deutschen Arbeitsfront abgespielt hat, das waren teilweise sozialpolitische Angebote, die von einigen Arbeitern später dann auch durchaus gewürdigt wurden. Aber es war natürlich ein kompletter Verlust aller Mitbestimmungsrechte, aller Möglichkeiten der tatsächlichen Mitgestaltung dessen, was in der Fabrik selbst passiert. Es war Teil der Niederlage. Os primeiros campos de concentração abrem logo em 1933, onde são encarcerados milhares de comunistas, sociais-democratas e opositores políticos. Ao mesmo tempo, o poder nazi faz a corte aos trabalhadores, que continua a recear. Lança o programa Beleza do Trabalho, que supostamente vem modernizar as instalações das empresas para criar aquilo a que a sua propaganda apelida de felicidade na bancada. As casas de banho, os refeitórios e os espaços de descanso são melhorados. Mais popular ainda foi A Força pela Alegria, um programa de tempos livres operários que inventa o turismo de massa ao organizar grandes cruzeiros que permitem a milhares de trabalhadores alemães visitar os portos da Europa. Os trabalhadores turistas são guiados por agentes da Gestapo, cujo trabalho é facilitado devido ao facto de o paquete ser um espaço confinado, como uma fábrica ou os campos. O cotidiano da repressão, da vigilância, da delação nos locais de trabalho e as raras ações isoladas de resistência não deixaram qualquer imagem. Exceto uma, tirada quase por acaso durante uma visita de Hitler ao Porto de Hamburgo em 1936. No meio da multidão de centenas de operários que fazem a saudação nazi, há um que teima manter os braços cruzados, um homem só, que personifica a resistência operária no meio do desastre coletivo.